Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso e hoje é terça-feira, dia 27 de maio de 2025, programa de número 97. O Paysandu Esporte Clube. Físico, técnico, tático, conjuntural, coletivo, médico, financeiro, econômico, territorial, mental, psicológico ou espiritual. Ah, Matoso, não inventa. Olha, por que não? É comum a gente ver aqui no programa jogador de remo, Paysandu Tuna, graças a Deus, em nome de Jesus, glória ao Senhor. Está entendendo? Os jogadores, várias vezes, eu já vi aqui. No Paysandu Esporte Clube tem um jovem pastor chamado Márcio Servo, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa das minhas andanças. Conheci o pastor Márcio Servo. Ele tem uma história. Lá no Paysandu ele faz esse tipo de trabalho de oração. Tem a ver. Por que não, gente? Tem tantas soluções, as buscas das soluções humanas, mas quando os homens se entendem mais do que o poderoso, para quem crê, tá? Quem acha que Deus milagre, se Deus não fizer milagre, Deus não é Deus, porque na verdade ele não quer Deus, ele quer o milagre, tá certo? Ele não quer Deus, ele quer o milagre, não quer nem saber o milagre. Não sei não, desconfio disso. Essas coisas assim eu desconfio. Mas eu vou abordar esse assunto aqui. Depois de uma entrevista de 45 minutos do presidente Roger Aguilera, pelo qual eu tenho profundo apreço, carinho, respeito, admiração, o que não quer dizer que eu não faça críticas, observações, mas eu sempre vou fazê-las com respeito, porque eu admiro a história desse moço, e o cara não está lá à toa, ele não está lá para perder, pô. Não está lá para perder. Tá certo? Então, foi lá o Frontini, mas teve uma hora lá que eu vi, ele cortou o Frontini, que é um cara bom, mas coitado, o que ele queria dizer, né? O cara chegou depois da manhã, ele vai dizer o quê? Não, para daqui, para dali, para dar colar, e o Roger, não, peraí, a história é essa, papo. Ele deu um corte, foi a parte da entrevista que me chamou. Tu tens aí essa? Tu botou isso não, né? Mas foi uma coisa que me chamou a atenção na entrevista, quando o Roger, não, peraí, não, Paysandu tem que dar resultado, tem que dar solução, tem que mostrar o torcedor. Quer ver outra coisa que eu gostei? Vê se você colocou isso aí. Quando ele vai ser na Curuzu, é a casa do Paysandu, a Curuzu foi feita para o Paysandu, foi lá as maiores conquistas, é da Curuzu. O Mangueirão dá 16 mil. Mas o Paysandu, como é que se diz assim? A despesa é maior do que a receita. Ele bota 8 mil na Curuzu, ele ganha. É tudo do Paysandu, pô. Ah, mas acontece que é o risco. Risco de quê, cara? Não, porque se perder, tu é derrotado. Tu já entra perdendo, eu entro para ganhar. Tá certo? Então, isso foi uma coisa que eu gostei do Roger. Vai ser na Curuzu. Não está 100% o estádio. Eu vi todinha a entrevista dele. Todinha a entrevista dele. Mas, como eu sou um homem de fé, creio em Deus, eu quero tratar da questão da espiritualidade. E o Leão, eu postei já o vídeo, já está com mais de 2.500 visualizações, era para ter postado ontem à tarde. Já tem quantas aí no Instagram? Até ainda agora estava 2.600 visualizações. Porque tem gente dizendo, olha, o Remo, tá vendo? Já está com 3 mil visualizações. Viu, pai? 3 mil visualizações, um vídeo que eu postei, eu gravei ontem à tarde, mas teve um problema técnico, né? Aí não consegui subir, sobre eu justifico com quem o Remo jogou, pô. Ah, mas o time estava bem aqui, sim, pô. Não tem besta nesse campeonato. Eu dou a minha visão, meu ponto de vista. Ninguém é obrigado a acreditar. E o Ancelotti, hein? E o jovem Ricardo Gluckpol? É triste a gente ver o complexo de vira-latas. Gente já torcendo contra, vai fundo, Ricardo Gluckpol. Se às vezes não deu certo aqui, não deu ali, tá entendendo? Não dá aqui, não dá ali. Mas quando você tem competência, tem conhecimento, e coloca adiante, é impetuoso, vai. E chegar a ser vice-presidente de uma CBF bilionária, uma entidade que tem 1,5 bilhão de orçamento, é bilionária. Que vê um outro moço daqui de Roraima, que tem um vice do Amazonas, que tem uma mulher da Paraíba. Tem gente puxando contra, racistas, preconceituosos,
machistas, xenofóbicos e covardes. Ou nós acreditamos num país para mudar, ou então a gente vai ser colônia eterna nessa região. Tá certo? E eu não sou aquele... Ganhei, mas eu não quero, tome de volta, chefe. Não. A Amazônia é nossa. Por isso que tinha gente lá atrás que queria que a Amazônia se tornasse um país. Para ser Brasil todo, inclusive a Amazônia. E eu fico feliz de ver, com erros e acertos. Está lá o Samir Chau, de presidente da CBF, está lá o Ricardo Gluckpol, do Pará, vice-presidente. O nome do amazonense eu nem gravei ainda. A Michele Ramalho da Paraíba. E depois eu vou saber o resto do nome. É aquela mulher danada, a Leila Pereira, do Parmeira, que botou curto em cima desses preconceituosos e antinortistas. E embora para cima. É o seguinte. Olha essa manchete aqui do Liberal de hoje. Fui comprar pão hoje de manhã, adoro. Eu gosto de ver as manchetes. Rapaz, nunca mais deixaram aquele jornal que tem a mulher nua aqui, quase nua, aliás, né? Nunca, tem um jornal, Amazônia, mas assim, nunca mais eu vi, eu não sei se vocês pararam de vender ou se o pessoal leva logo. E hoje eu escolhi esse aqui, porque eu gostei dessa manchete aqui, principal. Mas o Ancelotti convoca Hugo, gostei. Os goleiros negros que eu lembro, que eu era menino, né, não tinha nascido, mas ele morreu, como é que se diz assim, com complexo, triste, magoado, porque acusaram o Barbosa de ter perdido a Copa do Mundo de 50. Não foi ele o culpado, não. Não foi ele, não. Aliás, a ideia do complexo de vira-latas começou depois dessa derrota, quando o cronista Nelson Rodrigues escreveu. O brasileiro ficou com essa ideia. E parece que passou muito por aqui. Barbosa, um grande goleiro. Depois eu me lembro do Jairo, que era um goleiro negro, grandão, creio que chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas não demorou muito tempo. Aí bem depois veio o Dida, goleiraço, o Dida, né? Já agora nos anos 2000, e agora o Hugo. Estava torcendo pelo Hugo. Bem escorado no Flamengo, foi para o Corinthians, conseguiu fazer do Corinthians, impressionante. Boa, olha a visão do cara, gostei. Casemiro, gostei do Casemiro. Acho que o Brasil precisa de uma serenidade e firmeza ali na meiuca. O menino Ney não vai. Se fosse por muito, ele ia. O menino Ney não precisa ir. Tem que descansar o garoto. Está muito cansado. 6 meses não joga, né? Ainda não descansou. Também, como é que o menino Ney vai descansar? Com esse mulherinho do lado, não. Mulherinho não, só tem uma agora, né? Aquele monte de amigo, tanto, né? Se preocupado em contar a grana que ele tem, mas ele sabe jogar futebol. Se o menino Ney... É né, assim que a imprensa chama? Vocês da imprensa chamam menino Ney, né? Se o menino Ney jogar a metade do que ele sabe jogar, só a metade, ele sabe jogar. Aí ele está na seleção, por mim ele está na seleção, se não, nem para o Ancelotti ele vai estar. Tá certo? A não ser que o Ancelotti até lá já comece a entender muito como é que funciona certa coisa por aqui, lá vai. Mas a manchete boa é essa daqui. Eu nunca entendi por que o meu estado, gerador de energia como é, olha essa manchete aqui do Liberal de hoje. Jader Barbalho pede intervenção na Equatorial. Bota pra quebrar. Eu sou dono da hidrelétrica de Tucuruí. Eu sou dono da hidrelétrica de Belo Monte Norte do Pará. E a minha energia é a mais cara do Brasil? Isso é uma vergonha. Demorou, mas nunca é tarde. Demorou. Aliás, senador Jader, aproveite e dê uma cutucada nesse negócio da Cozampa aí. Porque hoje de manhã eu passei, mas pô, uma mistura política com esporte. Esporte é vida, água é vida, energia é vida, esporte é saúde. Sem água, sem energia, saúde, ó. Se já com isso é complicado, imagina não tendo. Esporte é educação, a gente precisa ter educação para saber cobrar o que é direito nosso e saber usar a água devidamente. A água que estava jorrada hoje de manhã de Inutinga. Esporte é tudo isso. E esporte é bênção, né, pastor Márcio Servo? Isso. O senhor gosta de celular, eu estou vendo aqui. Sim. O senhor está... O senhor acredita que um dos problemas do Paysandu é a questão de oração, pastor? Na verdade, engloba tudo. Engloba tudo. Engloba tudo. Mas eu não vou perguntar do tudo. Tudo é com o Helder, já com o Roger Aguilera. A sua parte, porque eu sei que o senhor é um homem que faz célula lá no Paysandu. Célula, como é que chama? Célula. Reúne a oração com os jogadores, isso, né? Isso.
Esse é o pastor, deixa eu lhe apresentar, eu sou meio mal educado. O pastor Márcio Servo é um jovem um jovem pastor de 41 anos, há 23 anos, pastor, né? Pernambucano, torcedor do Santa Cruz. Esporte. Do esporte. Não, porque se fosse do Santa Cruz, eu ia dizer que a sua reza não está dando certo. Mas o Santa Cruz está agora na cabeça. Está chegando, está chegando. Não é reza. Quem reza é católico, eu sou católico. O evangélico ora, né? Isso é força que bom, na verdade, que bom que lá, primeiramente, né? Pode falar, diga. Quero dar um bom dia com muita alegria, e agradecer o convite do meu amigo Matoso. De madrugada eu perturbei ele. Olha, pastor, é hoje. E é uma grande alegria, porque fazer parte agora aqui desse programa é para valer. Me sinto muito honrado de falar do poder da fé. Sim, sim. Não é? Porque a palavra ela é viva. Lá em Hebreus 11:1, a Bíblia fala: fé é o firme fundamento das coisas que se espera e da prova que não se vê. Lá em Hebreus 10:38, a Bíblia fala: o meu justo, ele viverá pela fé. E lá em Mateus 21:22, a Bíblia fala: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Então, esse poder da fé, ele nos atrai a andar dentro de uma proporção, seja ela de luta, seja ela de dificuldade, seja ela de embaraços, seja ela de guerras. Mas essa resiliência natural é nós nos adaptarmos em uma situação desconfortável a nós. Essa é a resiliência natural. É o momento agora. O senhor tem conversado isso com os jogadores do Paysandu lá? Tenho falado muito sobre a fé. E como é que eles recebem essa fé? Essa pregação sobre a fé, porque está faltando fé? Na verdade, não é faltando fé. Na verdade, existe um momento. É o momento que existe da luta. Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas a andar no imediato. As pessoas hoje são imediatistas. Então, quer dizer que se estiver ganhando, tem Deus. Se não estiver ganhando, está faltando fé. Na verdade, não é isso. A própria Bíblia deixa clara, lá em Romanos 8:18, que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Como é que eu vou falar de vitória se eu não vivo a luta? Entendi. Como é que eu vou falar do choro, da alegria, se eu não vivo o choro? Porque a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é óbvia, e ela é clara, e ela é poderosa. A própria Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:17, que leve e momentânea é a nossa tribulação, porque sobre ela produzirá um eterno peso de glória. Ou seja, então, todos os momentos que vivemos, o próprio Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então, as aflições da vida, ela faz parte das guerras, das lutas, elas fazem parte daquilo que Deus tem preparado para nós. Ele disse lá em Romanos 8:31, que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, é o seguinte, eu não sou filho do cão, nem advogado do diabo, mas eu sou torcedor, sou da geral. Meu time está perdendo. Porra, pastor, já estou... Quantos jogos? 8, professor? Mas vamos voltar. Vamos voltar. Estou na lanterna. Mas vamos sair da lanterna. Vamos sair. Eu estou me colocando como quase sem fé. E eu vi, na verdade... Por isso que eu estou chamando aqui. Na verdade, eu vim falar para você, uma coisa. E para a nação bicolor. Não, eu vim falar para você uma coisa. Pois é, diga. Eclesiastes 7:8. É melhor o final das coisas do que o início delas. O ano passado nós passamos por grandes guerras. E aquele abalo, aquela loucura, tudo tal. E Deus, ele nos surpreendeu. E esse ano não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Deus vai mudar esse quadro. Deus vai mudar esse quadro. Agora, os jogadores, os guerreiros precisam querer. Deus vai mudar esse quadro. Os jogadores precisam querer. Os apóstolos precisam querer. Já está se dizendo, os discípulos precisam querer. Já está se dizendo, oração. Oração. Orar. Está faltando ação. Orar e agir. Então, a minha função hoje é de transmitir o evangelho. Seja para católico, seja para espírita, para evangélico ou para umbandista. Na verdade, Jesus disse lá em João 10:11,
Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então o católico, o espírito, o evangélico, o humanista, Jesus não é credo religioso. Quem criou o credo foi o homem. O homem, né? Quem criou a religião foi o homem. Jesus aproxima, Jesus ele cura, Jesus ele atrai, Jesus ele transforma. Por isso que ele disse lá em Romanos ele deixou bem claro isso. Lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que ele disse, não vos conformeis com esse século? Porque no mundo é briga, é disputa, é porfia. Com ele não, a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eita, esse pastor é bom da gota serena. Então, bom dia. Então, quando a vontade dele prevalece na nossa vida, quando a vontade dele prevalece, ele não nos prometeu vida boa na terra. Ele nos prometeu, sim, que nós deveríamos perseverar e persistir. Isso está lá. Aliás, ele entregou uma vida boa, o pai dele entregou, está aqui para vocês. Já deu a gente tudo. avacalhou, né? Romanos 8:32, como mandei nessa manhã o versículo, Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes os entregou por todos nós. Como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ou seja, o que a gente precisava ele já deu, Jesus Cristo. O que vai vir pela frente é consequência da nossa vida e do nosso ato na terra. Por isso que a fé se manifesta. Por isso que lá em 2 Coríntios 5:7, a Bíblia é clara, é óbvia isso. Não andemos por vista, andemos por fé. E para andar por fé, tem que aprender a andar no deserto. Tem que aprender a andar no dia mau. Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Que esse aqui não é um programa. Qual é a sua denominação essa? Assembleia Deus Servo de Cristo. Assembleia de Deus Servo de Cristo. Da Everdosa. Ali na Rua Everdosa, entre Timbó e Estrela. Bairro da 1005, no bairro da Pedreira. Você sabe que o bairro da Pedreira é conhecido como o bairro do samba e do amor? Do samba e do amor. E eu tô lá para fazer a diferença no samba e do amor. É mesmo. Tô lá. Não tenho nada contra. Sim. Eu vi, na verdade, porque as pessoas muitas vezes é isso, é aquilo outro. Não, o bairro é conhecido como Samba do Amor, mas agora chegou a D Servo de Cristo para entrar junto, para levar força, levar o evangelho, levar as comidas aos necessitados, fazer a diferença ali naquela redondeza. Aliás, eu estou vendo o que tem a ver a comida aos necessitados com o boi de ouro na sua casa. O boi de ouro. Churrascaria, ele ajuda, a churrascaria é a top da cidade, é Boi de Ouro. Churrascaria Boi de Ouro é a melhor. Isso já é um comercial muito pesado, o senhor vai me complicar com a direção da emissora. Não, é a melhor da cidade. É a Boi de Ouro. E a gente está em 5 endereços. Como é o nome do pessoal lá? Não, o amigão lá, eu quero mandar um abraço até para os meus amigos aí. Meu amigo Jandir, meu amigo Vacarim, meu amigo Júnior. Aí, eu vi uma senhora, que eu conheci uma senhora lá na Almirante Tamandaré, muito educada. Eu fui apresentado pela professora Isa, né, pela dona Liduína. Me apresentou uma senhora muito educada lá na entrada ali na Almirante Tamandaré. A gente vai conversando, gente, brincando, a gente vai dizendo as coisas. Eu sempre falo aqui com o professor MacGyver, ele vendo hoje, vamos ver se dá tempo ainda com a origem do lance. Nós estamos numa situação de crise do futebol, tá? Então, como eu também sou um homem de fé, mas eu também sou um pecador, tá certo? Somos. E eu trabalho com futebol e a gente futebol é resultado. Então, por isso que eu comecei falando dinheiro, técnica, tática, física, médica, gente, concorrência, é isso e aquilo outro. Disputa. Eu vi um colega da rádio dizendo que, eu não vou mencionar o nome dele aqui, que torcida é reunir até para depredar, isso não vale a pena, negativo. Porque eu conheço muita gente que entrou quando Jesus entrou lá no Domingo de Ramos. Esse é o cara, tapete, esse aí. 5 dias depois estão matando o cara. Então não vamos fazer isso que não leva de forma nenhuma a nenhuma vantagem. Tem que apoiar, eu diria até xingar, chamar de perna de pau, critica o jogador pereba, jogador... Como é que chama? Pustema, fala um monte de coisa. Não ofende a mulher, não ofende a família, não violenta, não tem nada a ver. Jogador ruim, eu digo também, pô. Mas eu não quero mal. Por isso que eu chamei o pastor, porque eu digo que só tem a fé. Só tem a fé. Agora eu quero dizer que tramita isso para fiel. A fiel me colou. Tá certo? Porque até o Tomé, na hora do pegar para capar, ele disse que não acreditava. O senhor sabe disso. Mas eu não deixo de acreditar, eu acredito. Então a torcida também, o São Tomé, só vendo para acreditar, pastor. Eu creio que são fases na vida.
A Bíblia ela é a bússola da vida. As fases da vida. A Bíblia fala lá no Salmo 126 que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então a sua boca se encheu de riso e a sua língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aqueles que andam chorando enquanto semeia, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Sião andava mais de 400 anos na prova, na luta, na guerra. Mas um dia, Deus mudou a sorte de Sião. O Paysandu só está 8, 9 rodadas. 9 rodadas ainda, pô, calma. Né? O Sião esperou quantos anos? Mais de 400 anos. Pô, calma. Tá bom. Pastor, eu lhe agradeço muito. O pessoal que está vendo É Pra Valer, aqui no canal 14, virando. O Matoso agora virou pregador, programa evangélico. Não, gente. É porque o futebol, ele tem a ver o esporte. Onde tem ser humano, tem os ateus, ok. Tem os agnósticos, né? Tem, ok. Tem os budistas, hinduístas, vagabundistas, tem tudo. Mas tem os cristãos. E a grande maioria daqui é cristã. Como disse o pastor Márcio Servo, independente de ser católico, evangélico, umbandista, espírita, mas ele tem um propósito. E quando os propósitos são bons, é possível, né, pastor? É possível. A própria Bíblia é clara, né? Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23, disse-lhe Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, se você crê que Jesus tem poder para entrar na tua casa, mudar a tua história, transformar a tua vida, regenerar você, não importa quem é você, não importa a geografia, se você abrir teu coração, Cristo vai entrar. Marcos 19:10, eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Então, se você abrir teu coração, deixar Jesus Cristo entrar, uma obra poderosa ele vai fazer. Filipenses 4:13, eu tudo posso naquele que me fortalece. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu amigo, esse é o poder da fé. Até o É Pra Valer vai começar a render, viu? Porque a gente está mais de uma hora tentando aqui preparar e deu bug ali. Pastor, muito obrigado. Desculpe alguma brincadeira, algum tom que pode parecer jocoso, mas não é não. Eu creio, pro saco, pra paciência que eu venho tendo com algumas coisas, se fosse por mim eu já tinha rasgado há muito tempo. E eu me conheço. Só o poder do Divino Espírito Santo para me controlar. Nada mais do que isso. Então eu creio que em nome de Jesus, não só o Papão da Curuzu vai sair dessa situação e a sua torcida fiel bicolor vai ajudar a participar desse exército de fé, como o Leão de Ottoni Baiano, porque isso vale para o adversário também, né? Porque incomoda um pouco. Porque quando o senhor ora para o Paysandu aqui para nós, quando o senhor ora para o Papão sair dessa, não quer dizer para o outro cair, não, né? Não. Tá bom. Mas ninguém ouviu. Na verdade, a oração, vale para todo mundo. Ela é pro benefício do Estado. Isso, claro. Ontem eu falei com um amigo meu, remista, é um grupo que é só gozação. Ele está dizendo, Matoso, a gente fica nessa brincadeira, porra, mas é ruim, a gente está torcendo aqui, por trás a gente está torcendo, porque o que é bom é vencer quem está vencendo, não é vencer o derrotado, não tem nem graça, né? Verdade. Então, o maior prazer do remista vai ser vencer o Paysandu quando o Paysandu sair da lanterna. E o maior situação, o Paysandu sair daqui e pegar o Remo no G4. Tu tá aí, mas aqui sou eu. Esse aqui é o bacana. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, Matoso. Maravilha. Fique aí. Ancelotti, a fé vale também para o povo brasileiro. Ancelotti veio da Itália, da terra do Papa. Vamos. Esto es el calendario del fútbol del día de hoy. No hay tiempo para entrenar, no hay tiempo para preparar. Yo creo que el equipo va a estar listo para estos dos partidos, porque son dos partidos muy importantes para la calificación mundial. He intentado de llamar en la convocación jugadores listos, preparados, que están bien y que puedan aportar al equipo. Y creo que también si ha sido una temporada exigente, los jugadores que vienen estarán bien.
para aportar e tentar de ganhar. Muito bem. Olha, seleção brasileira. Vamos aguardar. Abrir falando, vamos aguardar. Vamos esperar daqui para frente. Eu vou continuar tratando do Paysandu, porque apesar de alguns terem questionado o empate do Remo com Volta Redonda, eu não questiono. Para mim foi um resultado absolutamente normal. Não caiu o Daniel, não caiu de produção o time de forma nenhuma. A gente tem que respeitar os outros. O Remo enfrentou um grande adversário e o Remo se mantém invicto. É bom dizer isso aí. Então, quem está, grande preocupação para mim é o Papão da Curuzu. Trouxe até o pastor para cá, mas agora eu quero ouvir o presidente. Roger Guilherme. Então, com essa semana cheia aí, a gente vai poder cobrar com mais. Aí, ter um tempo aí do treinador poder demonstrar o trabalho e voltar a fazer partidas que a gente vinha fazendo. É nítido que o time fisicamente vem caindo no segundo tempo, porque não aguenta, assim, viagem. Isso aí, o treinador, a cada coletivo ele vai ser repetitivo, porque é o que é a nossa realidade hoje. Então a gente precisa agora passar por esse momento agora, que é o pior momento do ano que a gente tá tendo o clube. Ninguém está feliz, aqui está todo mundo aqui brigando, lutando e fazendo com que o Paysandu passe por isso. Agora a gente precisa da sinergia aí do torcedor. Logicamente que a expectativa da Série B é grande, então, e o Paysandu não vem performando. Então a gente vai agora conseguir, nessa janela agora, apesar de ser menor, tentar consertar. Vai atletas que irão sair, se desligar do Paysandu, e outros atletas irão chegar para dar um ânimo novo. Ele deu 15 dias, Magaive. Tudo bem, professor? Bom, Matoso. Você ouviu a aula do pastor aí? Claro, a gente aprende muito, ó. A gente aprende muito. O professor Magaive, viu, pastor Márcio? Ele é professor de História e de Religião. Também. A gente vê então, o que a gente não vê. O camarada, eu falava uma coisa, ele dava duas citações de Evangelho. Mas é isso mesmo. Uma conversa de um podcast com ele, eu falo uma coisa, ele Evangelho. Falo outra coisa, ele vai para a Bíblia. O cara é bom. E diga, o Roger Aguilera. Roger Aguilera está naquela situação, né? Lá, a gente trouxe pelo menos apenas um trecho dos 40 minutos da entrevista, que foi uma entrevista meio que... Eu não vou criticar o Roger. Podem falar o que for, eu não vou. Não vou. Tem muita gente metendo já o pau no nele e tal, mas eu não vou falar. Então, lá na frente a gente vai ver o que pode acontecer. Vamos esperar os 15 dias. Pois é, justamente é isso. 15 Deixar dias. todo mundo esfriar. Acabou agora a Série B e a gente vai ver 15 dias, Luizinho Lopes continua, são os 15 dias. Isso, é o que a gente pensa também. Bora aguardar. Tá certo? Agora, só tem um detalhe. Precisamos planejar o nosso calendário. Perfeito. Porque essa história de dizer que jogou muito, não é para jogar, não é para disputar o Parazão, encurta, já vai encurtar, né? Copa do Brasil, como é, Copa Verde, como é, o calendário tem que ser estudado. Porque é bom dizer que não é só o Paysandu que reclamou, não. Bahia reclamou. Ancelotti reclamou no início da entrevista aí, você viu? Então a gente tem que estudar isso. O que você quer mais? Diga. Já que pra gente falar do Clube do Remo, olha, fizemos a produção aqui do É Pra Valer, fez junto comigo a produção da origem do gol do Depois Remo. o senhor me diz qual é a marca de passar-roupa que eu gostei da sua roupa. O que acontece? Vocês têm que normalizar esse negócio de parar com o negócio de alinhar, tem que normalizar, andar assim. O negócio tá meio amassado, né? Bora lá, diga lá. Origem do gol, Pantinha, do Clube do Remo, chefe. Olha só, o Leão Azul começa aí, o chutão é pra cima. Contra Volta Redonda. Tá, contra Volta Redonda. O Cadu briga pela bola, ganha aí, a bola sobe e desce, aí sobra no Pavani. Olha só. Segura, Pantinha. Essa matada de que foi do Pavani? Isso, bonita. Pavani domina a bola. Pavani, que a gente carrega ali no centro da cancha. Né? E aí, o Pedro Rocha, ele pede a bola. Cadê ele tá ali. Só ali, ó. Tá marcado ali, né? Tá. O Pedro Rocha pede a bola ali no alto da tela. Só que o Pavani, ele tá vendo que o Pedro Rocha tá marcado. Então, solta aí, Pantinha. Vai aparecer uma outra seta. Olha, ó. Aí ele vê que o Sávio lá do outro lado tá passando. E tem uma brecha ali. E a bola vai lá, solta aí, Pantinha. Solta, Pantinha. Isso, ó. Chegou lá. Beleza, chegou aí, Pantinha, segura. Volta lá só na bolinha que aparecendo agora aí atrás. Aí, o Pedro Rocha, quando puxa, o Regis já vai junto com ele. Entendi. Isso já tem uma comunicação. Vai que eu fico. É a comunicação do atleta. Solta aí, Pantinha, só mais uma próxima seta. Beleza, segura. E aí ele tem um espaço, o Sávio, para carregar a bola. Segue aí, Pantinha. A jogada acontece, isso. A jogada acontece. Segura aí, Pantinha. É aí que está o X da questão.
O time do Volta Redonda, quando começa a recuar, recua e olha a linha que fica aí os 4. 4. Só que a linha de 4 de meio de campo do time do Volta Redonda tá errada, porque o Sávio tá na mesma linha da bola. Então, para um time defender bem, já dizia o Ferretti, você tem que se manter sempre atrás da linha da bola. E o Sávio está no limite da linha da bola. Segue aí, Pantinha. Tem mais uma marcação aí, ó. Esses 2 jogadores aí, ó. Volta aí. Volta lá na marcação, Pantinha. Isso. Vai, segue. Vai aparecer a bolinha. Esses 2 jogadores aí, que apareceram, curta, ó. Esses 2 jogadores aí, eles estão muito próximos um do outro. Então tem espaço pro lateral do Remo carregar a bola. Segue aí, Pantinha. Olha o espaço que aparece aí no meio, ó. Ele recebe, ele domina. Tá, ele mexe aí, ó. Repare bem, Matoso, que tem 16 jogadores do Volta Redonda aí, cara. Isso, mas presta atenção. Solta aí que vai aparecer mais uma. Ó, segura, volta lá. Ó, essa marcação primeira do zagueiro com o Regis tá distante. A marca, pois é, vai ter que ajeitar mais. Olha só. A próxima, ó, e aí, perfeito. A marcação do Regis, do zagueiro, tá distante. Segue mais uma, Pantinha, tem mais uma marcação. Aí, ó. E esse jogador que está marcando o passe, como ele estava na mesma linha da bola, Matoso, ele não tem como interceptar, porque a bola é mais rápida. Então ele não consegue chegar e a bola chega no Regis. Solta, Pantinha. Ó, aí, ó, beleza, segura. A bola chega mais rápida, mas a agilidade do Sávio também é bom dizer. O toque que ele dá com precisão, né? E aí acontece a movimentação. O Regis puxa e o Pedro Rocha sai. Vai, solta, Pantinha. A bola chega. Beleza, segura aí agora. Agora, aí tá o detalhe, Matoso, que eu quero que você preste bem atenção, você amigo torcedor. Segura aí. Olha como tá o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, ele induz, através do que a gente chama de gato, ele induz a saída para fora, leva o marcador para fora e ele vem por dentro. Solta, Pantinha. Olha só. Ele faz que vai e não vem. Isso, ó, viu? Solta, pode soltar. E aí o Regis mete a bola para ele fazer o gol, a qualidade do atleta, Matoso. Pois é, a gente viu aí, esse é o detalhe. A rapidez da bola, a marcação dos caras lá, se foi errado ou não foi, mas a combinação que você reparou, a comunicação do campo, mas o toque de bola do é o fundamento. É o fundamento, é. Eu já vi as pessoas que entendem de futebol e dizem isso. Não adianta o técnico dizer, olha, faz isso, isso e aquilo. Se o camarada não saber tocar na bola, não souber passar, não souber chutar, nada disso vai dar certo. Não vai funcionar nada. Então, e quem é esse Regis? De onde se vê esse cara, hein, rapaz? Pois é. Vamos procurar fazer um histórico do Regis bonitinho, porque o Pantinha já está aí. Pantinha já apertou. Isso aí só é uma bênção do pastor. Pessoal, um abraço, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. Roger Guilherme, vá firme, não é fácil. A primeira vez que eu ouvi uma frase de um cidadão chamado Augusto dos Anjos, eu não vou fazer uma citação bíblica, viu, pastor? Viu, professor? Eu era repórter depois de ter passado pela Tuna, fui para o Paysandu e depois fui para o Remo. Aloysio Brasil tomou 2 goleadas como técnico do Remo, 4-1 do Internacional e 4-1 do Grêmio. Chegou aqui, foi vaiado. Aí ele disse, ele tinha uma... Aloysio era um técnico, né? As mesmas mãos que afagam são as mãos que apedrejam. Tá certo? As mesmas mãos que aplaudem são as que... tá aqui pra ti, não sei o quê, faz um monte de sinal, né? Tá entendendo? Então, eu espero que essas bocas que agora... Então, eu mesmo disse, eu gravei aí. Eu fiquei mordido, pô. Eu sou torcedor, sou da torcida. Se time é ruim, são os 3 ou 4, mas é porque eu tô perdendo feio. E os caras lá com 14 ou 16 torcedores, olé, aquilo irrita. A gente fica com o filho da gente, mas a gente não tem raiva de ninguém. Então agora vamos preparar para o grito de volta do Papão da Curuzu. E Roger, vai para cima. Quanto ao Leão, continua a Remo. Vai lá, que está indo. Um grande abraço, siga o Edson Matoso no Instagram, aliás, muito obrigado por você estar nos seguindo, tá certo? No Instagram, no YouTube, no TikTok, também o nosso querido Magabe. E aqui da TV Gran Pará. Tchau, pessoal.